diz assim: bem-aventurada é aquele que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Vamos ler novamente. Bem-aventurada é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém? Amém. Eu gosto muito desse texto. Essa semana eu estava estudando a Bíblia e esse texto ele me chamou a atenção por um motivo. Porque ele fala a respeito do falar do Senhor. Nós falamos, nós utilizamos a linguagem como um meio de comunicação para expressar os nossos sentimentos, para expressar a nossa opinião, quando nós estamos felizes, quando estamos tristes, quando queremos pedir algo. Nós conversamos entre si para manifestar alguma mensagem. E Deus também fala. Deus se comunica com o ser humano. Nós, por meio da oração, podemos ouvir também Deus falando conosco por meio de sua palavra. Mas o interessante é que o texto ele não está falando de um falar natural, de um diálogo assim como se eu estivesse conversando com uma pessoa ao meu lado. Mas ele está falando a respeito do falar de Deus a nós. O falar de Deus, ele é diferente do nosso. Isso a gente consegue ver em João, no capítulo 1, no verso 1. Essa diferença, quando o texto diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Note-se que quando a palavra é proferida por Deus, milagres acontecem. Quando Deus foi criar todas as coisas, Ele disse: haja luz, e a luz se fez, e Ele fez do nada algo existir. Então a gente consegue ver que quando Deus fala, o falar dele é um falar que traz milagre, é um falar que traz vida, é um falar que traz do nada a existência. E nós vemos também que no Novo Testamento, os milagres de Jesus eles se operaram por diversas formas. A Bíblia conta pessoas que chegaram perto de Jesus e apenas com um toque elas foram curadas. Quando Jesus tocou nelas ou quando elas tocaram no manto de Jesus. A Bíblia conta a história de pessoas que iam interceder por outras pessoas para serem curadas e na beira do caminho elas encontravam a cura. Mas a Bíblia também conta muitos milagres de pessoas em que Jesus, somente com uma palavra, mudou totalmente a realidade. E quando nós lemos esse texto de Lucas capítulo 1, verso 45, nós vemos exatamente isso. Maria, ela creu na palavra que o anjo havia dito a ela. Ela confiou nas palavras do anjo. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o texto revela que ela foi abençoada, não apenas no ato de crer, mas porque iria vivenciar o cumprimento da promessa. E sabe o que é interessante? É que passados alguns dias em que Maria se submeteu à vontade de Deus, ela foi visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida. E quando Isabel ouviu a voz de Maria, o texto de Lucas diz que o bebê que estava em seu ventre se mexeu de alegria. Isabel estava surpresa e disse a Maria: feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Aleluia! As expressões que Isabel falou, nós podemos ver que uma mulher, uma jovem, que estava prometida em casamento, ela recebeu da parte do Senhor uma informação de que ela iria gerar no seu ventre o Salvador. E pelo contexto da época, muita coisa podia ter acontecido. Ela podia ter sido desprezada pelo seu noivo, ela poderia ter sido apedrejada, ela poderia ter sido humilhada perante a sociedade, porque a lei assim o permitia, porque ela ainda não era casada e ela estava gerando no seu ventre. Então é interessante você ver que ao invés de Maria olhar para essas circunstâncias, ela simplesmente creu. E nesse mesmo capítulo nós temos a história de Isabel. O Senhor disse a Isabel que ela teria um filho. E mesmo ela sendo estéril e avançada de idade, Isabel ficou maravilhada e acreditou nas palavras do
Senhor. Ou seja, Isabel creu. Meus amados, o Espírito Santo de Deus tem movido meu coração para trazer hoje essa palavra. Eu não sei o que vocês têm atravessado na vida de vocês, mas a chave para nós recebermos o milagre, para nós recebermos a transformação da parte do Senhor, é nós termos fé. A fé é fundamental para acreditar nas promessas de Deus. A fé ela nos dá força. A fé ela nos traz coragem para enfrentar os desafios e nos ajuda a mantermos firmes com a nossa confiança convicta nele. A fé ela é essencial para a realização dos planos de Deus. E nós podemos aplicar essa mensagem em nossas vidas, mantendo vivo em nosso coração a chama da esperança, da fé em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareçam ser impossíveis a nós. Repita comigo: a fé é a chave para a realização dos planos de Deus. Para a realização dos planos de Deus. Amém. Sabe por quê? Porque quando nós temos fé, nós estamos permitindo acreditar nas promessas de Deus e nós estamos confiando em sua soberana vontade. A pastora Simone leu logo no começo do culto que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É por meio da fé que nós contemplamos os milagres. É por meio da fé que nós alcançamos o impossível e nós vemos a realidade daquilo que não era se tornar real em nossas vidas. A fé é essa chave para a realização dos planos de Deus. Aleluia, Jesus. Mas sabe o que é interessante? É que essa chave, ela não tem espaço para hesitação. A fé, ela não deixa margem para nós duvidarmos. Tanto que a palavra de Deus diz que ela é a certeza do que ainda não foi visto. É uma convicção. É algo que nós ancoramos. E é por isso que em Tiago, no capítulo 1, verso 6, diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quantas vezes nós recebemos uma promessa do Senhor e nós duvidamos? Quantas vezes nós viemos buscar algo do Senhor, Deus nos responde com uma palavra dizendo vai acontecer, e as circunstâncias elas são tão difíceis ao nosso redor que parece que a gente não consegue, a gente duvida, a gente pensa é impossível. Sabe, Sara é um exemplo disso. Sara recebeu uma promessa de que geraria um filho em sua idade avançada e ela riu. Muitas vezes nós não alcançamos o milagre porque não permitimos que a palavra proferida por Deus germine em nossos corações. Não duvide, creia na promessa do Senhor. A fé não tem margem para hesitação. Ora eu creio, ora eu não creio. A fé é a certeza, a convicção dos fatos que não se veem. E muitas vezes, por causa dessa dúvida, parece que o nosso coração é como se nós fôssemos aquelas terras secas que a gente vê lá na parábola do semeador. A palavra de Deus, ela vem para ser semeada em nosso coração, mas o nosso coração está cheio de tantas outras coisas. Está cheio de espinhos, de um sol quente, de uma terra seca, que ao invés dessa palavra que o Senhor disse, dizendo que vai acontecer, germine no nosso coração, essa palavra simplesmente se perde. Mas Maria não foi assim. Maria não duvidou. Pelo contrário, ela creu e disse: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Aleluia, Jesus. Noé é um outro exemplo. Noé recebeu uma palavra de que haveria de cair um dilúvio sobre a terra. E Noé obedeceu. A Bíblia diz que por 120 anos ele anunciou convictamente para todas as pessoas, dizendo: ele vai cair um dilúvio. E ele continuou sendo perseverante por 120 anos, que não são 120 dias. Ele continuou confiando nas promessas do Senhor. E ele construiu a arca. E como nós sabemos, o dilúvio aconteceu. A palavra se cumpriu. E assim como Maria pode ser chamada de bem-aventurada, porque ela teve fé e confiou nas promessas do Senhor,
consequência, a palavra dele se cumpre em nossas vidas. Glória a Jesus. A fé não tem Aleluia. margens para oscilação. Não podemos ficar em cima do muro. Devemos avançar no caminho que Deus trilhou para nós. A fé também nos conduz ao caminho de humildade e da redenção à vontade soberana de Deus. Nesse texto nós vemos que Maria, ela recebeu do Senhor a promessa de que em seu ventre ela iria gerar o Salvador. Vemos que ela creu e ela se submeteu à vontade de Deus. E agora vem o segredo da palavra, que hoje eu estava em casa e eu me emocionei muito, porque o texto diz: bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Isso significa que Maria, ela foi bem-aventurada só porque ela gerou o Salvador? Na verdade, não. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11, verso 27. Lucas 11, 27. Aleluia. Nessa passagem, após Jesus expulsar um demônio de um homem, ele começa a ensinar ao povo que ele não havia expulsado, Beelzebul que havia sido expulsado, porque um reino ele não poderia se dividir por ele mesmo. E o interessante é que logo na sequência, em que ele traz esse ensinamento para esse povo, uma mulher se levanta e diz, no versículo 27, enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ou seja, Isabel, ela não disse que Maria era bem-aventurada porque ela gerou o Filho de Deus, mas ela foi serva, uma serva que recebeu da parte de Deus uma missão e que ela obedeceu a sua palavra. Aleluia. E aqui está o segredo para você iniciando. Se você quer iniciar o ano de 2025 sendo bem-aventurado, trazendo a bênção de Deus para sua casa, o segredo está em reconhecer a autoridade de Deus e obedecê-la integralmente. Glória a Quando Deus. nós fazemos isso, nós podemos ouvir essas palavras: bem-aventurados são aqueles que creem que se cumprem aquilo que o Senhor lhes disse, porque eles obedecem e se submetem à soberana vontade de Deus. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 8, do versículo 5, nós vemos também uma outra história que trata esse mesmo exemplo, de uma pessoa que ela foi bem-aventurada porque ela se submeteu à soberana vontade do Senhor. Nós temos um centurião que era um oficial do exército romano e que ele se aproxima de Jesus de uma maneira muito humilde e sincera, suplicando pela cura de seu servo que estava paralisado e sofrendo terrivelmente. Nós vimos no texto que Jesus prontamente atendeu o pedido e estava indo até a casa do centurião para curar o servo. Mas, naquele mesmo momento, o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas fale somente uma palavra e o meu servo será curado. O segredo para o milagre está em nós reconhecermos a autoridade do Senhor em nossas vidas. E nós nos submetermos à sua soberana vontade, quer ela seja favorável ou não a nós. Aquele homem cria que a palavra de Deus era poderosa para fazer com que aquele servo doente se tornasse um servo são. Esse homem, ele reconheceu a autoridade de Deus, ele reconheceu quem Deus era, ele reconheceu que Deus estava acima dele, acima de todas as coisas, e que a soberania do poder da palavra de Deus poderia fazer o impossível se tornar possível. Jesus. Glória a Jesus. Nós precisamos que a nossa visão espiritual seja mudada, porque às vezes nós ficamos olhando para aquilo que é terreno e não nos atentamos que o segredo está em nos submetermos à vontade do Senhor, sermos como Maria disse: compra em mim, compra na sua serva
Aleluia. Que esse ano de 2025 em nossas vidas seja um ano de obediência, seja um ano de submissão, que nós venhamos obedecer os próprios ensinamentos de Jesus, que nos disse que nós deveríamos orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o nosso reino, seja feita a vossa vontade. Que nós venhamos ao longo do ano de 2025 buscar fazer a vontade de Deus, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e falar: Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra conforme a sua soberana vontade, sem hesitar, sem pestanejar, sem questionar ao Senhor pelos modos, pelos meios, pelos riscos, mas simplesmente confiando que a promessa que foi vinda, que foi feita por Deus, ela vai se cumprir. Aleluia. Naamã é outro exemplo de um homem que passou por um processo de Deus para obter a sua cura, e paralelamente ele passou por outras humilhações para quebrar o seu orgulho e vaidade, para se submeter à vontade soberana de Deus. A Bíblia conta no livro de Reis que a primeira humilhação que ele teve foi porque ele teve que dar ouvidos à sua serva que era estrangeira. O texto diz que ela disse a ele que havia na terra dele alguém que poderia transformar toda e qualquer situação. Agora imagina o contexto da época em que ele estava. Uma mulher, uma serva, escrava e estrangeira, chegou para o general da Síria e falou que ele precisava sair do país dele e ir até um profeta para ter a saúde dele restaurada. Como nos dias de hoje, Naamã achava que o milagre podia ser comprado, que o milagre ia ser feito porque ele podia fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que ele levou muitas coisas para o profeta. Ele levou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Mas ao invés de escutar a sua serva, Naamã foi tão orgulhoso que ele procurou a pessoa errada. A Bíblia diz que a escrava mandou procurar o profeta, mas ao invés de procurar o profeta, ele procurou o rei. E quando ele estava diante do rei, o rei não atendeu ao pedido de Naamã, e ele começou a ficar desesperado no meio daquele cenário. E Naamã o profeta manda chamar Naamã. Mas o interessante é que quando Naamã chega perto da casa do profeta, o profeta não sai para falar com ele. Ele apenas manda um mensageiro dizer para ele, dizendo: se lave e mergulhe 7 vezes que você será curado. Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Amém. Naamã achava que Deus era obrigado a agir do jeito dele. Muitas vezes nós achamos que Deus é obrigado a agir do nosso jeito. Maria, quando ouviu que Deus que havia chamado e escolhido a vida dela para gerar em seu ventre um Salvador, ela não disse: Senhor, faça do meu jeito. Mas ela disse: cumpra-se em mim a vontade. Cumpra-se na vida da sua serva a sua vontade. Aleluia. Santo de Deus. Como tem sido a nossa postura diante das exigências que o Senhor faz a nós? Será que nós temos tentado trilhar o nosso próprio caminho como Naamã trilhou? Ou será que nós temos dito ao Senhor: Senhor, cumpra-se em mim a sua soberana vontade? E sabe, Naamã fica indignado por achar o Rio Jordão um rio sujo. E muitas coisas começaram a surgir no coração dele: vaidade, arrogância, orgulho. Mais do que a própria roupa, Naamã, para ele conseguir alcançar o milagre, ele ia ter que se despir de muitas coisas. Naamã não queria tirar a roupa porque todos iriam ver as suas feridas. E muito mais do que a lepra, ele não conseguia ver que Deus estava movendo todas aquelas circunstâncias, porque ele queria trazer muito mais do que uma cura física. Ele queria trazer uma cura interior. Às vezes os processos de Deus nos nossos olhos, eles são tão incompreendidos. Parece que a gente vai caminhando e vai vindo lutas em cima de lutas, e nós falamos: Senhor, mas aonde tudo isso vai dar? Mas sabe,
O propósito de Deus não é só nos tirar a lepra, mas é de nos trabalhar de dentro para fora, para que nós iramos falar: Senhor, cumpra-se em mim a sua soberana vontade. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Ainda que eu não entenda os seus caminhos, cumpra na minha vida a sua soberana. Glória a Deus. Foi o que Deus quis ensinar a multidão quando ele disse: Ei, bendita não é a minha mãe, mas benditos são aqueles que obedecem a minha palavra. Benditos são aqueles que obedecem a palavra do Senhor e se submetem a ela. E a maior bênção que Naamã recebeu foi conhecer o Deus verdadeiro. Naamã não voltou para ser apenas curado de sua lepra. Eu creio que Naamã voltou salvo. Eu creio que Naamã voltou um Naamã transformado, um Naamã curado de sua arrogância, curado de sua vaidade. Eu creio que Deus operou uma obra grandiosa. E Deus, assim como operou na vida de Naamã, Ele quer operar nos dias de hoje. E Ele está à procura de pessoas que irão se submeter à sua soberana vontade. Aleluia. Glória. Esse é o âmago do verdadeiro adorador. Humildade é quando nos humilhamos que Deus nos exalta. E Tiago diz: humilhai-vos, pois, perante o potente mão de Deus, para que ao seu tempo oportuno vos exalte. Todos nós estamos sujeitos ao orgulho. Todos nós estamos sujeitos nos processos de Deus a oscilarmos, a hesitarmos. Mas aqueles que têm a fé genuína no Senhor, eles não se atêm para aquilo que é aparente. Eles se atêm para a promessa que foi dita. E o antídoto do orgulho, o antídoto de nós deixarmos toda a incredulidade de lado, é nós nos humilharmos perante a potente mão de Deus. Verdade, Jesus. Aleluia. Eu lembro também da história de Ana. O sonho de Ana era gerar um filho. E a palavra do Senhor diz que Ana, ela era zombada por Penina, porque Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha a capacidade de gerar. A ponto do marido dela chegar para ela e falar assim: Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas Ana tinha algo dentro do seu coração, um desejo de alcançar uma promessa. E o interessante é que Ana se submeteu à vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que ano após ano ela ia até o templo e oferecia uma promessa, ela oferecia uma oferta ao Senhor. E em uma dessas idas de Ana ao templo, ela estava ajoelhada dentro do templo, tão desesperada, que o profeta acha que ela está embriagada. E ele fala: ele está muito cedo para você estar bebendo. E ela diz: não, eu estou amargurada de espírito. E quando ela começa a conversar com o profeta diz a ela o seguinte: que seja feito conforme o desejo do seu coração. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Ana saiu dali e o seu semblante já não era mais triste. Ela creu na palavra. Aleluia. Ela confiou na promessa de Deus. Aleluia. Ela se humilhou. Ela não se humilhou para as outras pessoas. Ela recorreu à fonte certa. Ela se humilhou perante a potente mão de Deus. E Deus concedeu. E não deu somente um filho para ela. Deu filhos e filhas a ela. Ei, o mesmo Deus que abriu a madre de Ana está aqui neste lugar. E Ele é poderoso para mudar a sua vida, para curar você. Deus é poderoso para salvar
feliz, ou seja, bem-aventurado é aquele que crê que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Bem-aventurado é aquele que crê e que confia e que obedece e que se submete à soberana vontade do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Em Isaías, no capítulo 48, versículos 17 e 18, diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção nas minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão seria como as ondas do mar. Muitas vezes nós não alcançamos as promessas do Senhor, porque nós não prestamos atenção nas ordens dele. Ei, o que o Senhor tem exigido de você? O que o Espírito Santo de Deus tem tocado no seu coração? Porque o Espírito Santo de Deus muitas vezes no nosso dia a dia toca em áreas que nós precisamos entregar a Ele, em coisas que nós precisamos renunciar. Que nós possamos hoje fazer essa oração, que possamos nos submeter à vontade de Deus. Aleluia. Não renunciou o orgulho dele, a vaidade. Ana se humilhou perante a presença do Senhor e alcançou o milagre do Senhor. Maria disse: cumpra-se em mim, sua serva, a sua soberana vontade. Glória. Jesus disse que ela obedeceu. E hoje, o que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao seu coração que você precisa fazer? Que nós venhamos nos submeter à vontade de Deus e fazer a oração que Jeremias fez: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, serei salvo, pois tu és aquele a quem eu vou. Que nós possamos hoje nos humilhar perante o Senhor, reconhecendo que o milagre, reconhecemos que a transformação em nossas vidas não vem pela nossa própria força, mas foi o Senhor que fez isso. Que nós possamos dizer, como diz o Salmo, foi o Senhor que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Que no ano de 2025 nós possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Mas você que está aí na sua casa, eu não sei que circunstância você tem atravessado, mas hoje eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Quem sabe você tem trilhado aí ao longo desses anos a sua trajetória, o seu desejo e o seu querer. Mas eu quero dizer para você que é muito mais importante fazer a vontade de Deus do que continuar trilhando o seu próprio caminho. Porque quando nós nos submetemos à vontade de Deus e o reconhecemos em todos os caminhos, Ele endireita cada um deles. Que a paz de Deus alcance a sua casa e que o Espírito Santo de Deus dê graça a você para que você possa alcançar a soberana vontade dele. Aleluia. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Jesus, aleluia. Bem-aventurado, feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Tu és santo, Pai. Glória ao Senhor. Você crê? Você crê que se cumprirá aquilo que o Senhor te diz? Você consegue vislumbrar isso? Esse texto de hoje diz que a palavra, e eu posso até completar aqui, né? A palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Amém. Você crê nisso nesta noite? Aleluia. Quem sabe você está aí na tua casa passando um grande dilema, ou até mesmo um dilema interior dentro do teu coração, e muitas vezes nós, como seres humanos, nós somos abalados, e a nossa fé é abalada, mas aquele que deposita a fé no Senhor é bem-aventurado, e aquele que crê que irá se cumprir aquilo que o Senhor prometeu, recebe a vitória. Não importa a situação que você está vivendo, ou até mesmo o que você está passando. Se você crê,
A graça do Senhor te alcança para curar a tua vida, para libertar, para transformar, para mudar situações que parecem impossíveis, para trazer à existência aquilo que não existe, para acalentar o teu coração, para de repente trazer vida onde você parece que já acabou, parece que morreu, mas o Senhor é aquele que tem a última palavra. Você crê? Você crê nisso nesta noite? Eu quero estar orando pela tua vida, e eu creio que a palavra do Senhor, ela se manifesta na tua vida com poder e com graça, para mudar essa história que você está vivendo. Vou cantar um louvor antes. Deus me possível. Eu conheço você, né? Vou cantar de novo. Sara vai cantar aqui, que ela vai botar no vivo. Eu estou bem bom. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia! Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Aleluia! Sei que eu não estou só. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. Calabassuia, canta, labachai. Oh, me calabassuia, labachai. A presença do Espírito Santo é real aqui. Aleluia, calabas. Calabassuia, canta, labas. Aleluia. Oh, presença santa, Senhor. Adentramos diante da tua graça mais uma vez nesta noite. Aqui estão pessoas, Senhor, me ouvindo pela live, ouvindo esta palavra, pessoas da nave da igreja, pessoas, Senhor, que quem sabe estão passando por situações e circunstâncias que aos seus olhos parece impossível. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que crê que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Nós sabemos que o Senhor não mente, não, o Senhor é fiel. O Senhor não é filho do homem para que minta e se arrependa, mas aquilo que o Senhor prometeu acontecerá. Queira o inimigo ou não, acontecerá, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado, ó Pai. E nós queremos declarar em nome de Jesus, ó meu Pai, cumpra, Senhor, aleluia, a tua palavra, cumpra a tua promessa, Senhor, faz milagres, Senhor, opera maravilhas, ó Pai, alcança com a tua graça e com a tua glória, entra na família, entra na saúde, entra, Senhor, nas vidas que agora estão ouvindo esta palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o teu nome seja glorificado. Meu Pai, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor nos ouve, em teu nome, amém e amém. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Deus do impossível, Deus do impossível.
Deus do impossível. Ele está aí com você. Deus do impossível. Dá aplauso ao Senhor Jesus também. Glórias a Deus. Próxima quarta-feira, culto da vitória. Estaremos aqui reunidos para adorar ao nome do Senhor nosso Deus. Sábado não teremos culto, será sábado livre, no próximo sábado. Mas domingo iremos realizar a nossa ceia, a última ceia do ano. Então no próximo domingo estaremos aqui celebrando, a morte do Senhor Jesus e nos gloriando nele por ter nos alcançado e nos dado tão grande salvação. Amém? Amém. Na minha mão direita. Na minha mão direita. Na minha mão direita. Abundância de dias. Abundância de dias. Na minha mão esquerda. Na minha mão esquerda. A riquezas e honras. A riqueza e honra. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Tem uma semana abençoada.